Olá, meu nome é Isabelle Vitória e o nosso grupo apresentará o webinar sobre o gene NCF2, administrado pela professora doutora Angélica Bolter, no curso de Medicina na UFPR. Nesse slide é possível ver os tópicos desse webinar e os estudantes que irão apresentar cada um deles. Eu apresentarei a parte da estrutura do gene. A primeira coisa para se identificar o gene NCF2 é saber o seu nome por extenso e os seus sinônimos. No caso, o nome por extenso do gene NCF2 é Neutrophil Cytosolic Factor 2, que traduzido para o português fica fator citosólico de neutrófilos 2, e os seus sinônimos são P67-FOX, que é uma abreviação em inglês que traduzida fica oxidase de fagócitos de 67 kilodaltons, e o seu outro sinônimo é NOXA2, que também traduzido fica oxidase de NADPH ativador 2, e o seu número no MIN é 608515. Falando da descrição básica, esse gene NCF2, ele codifica uma proteína que faz parte do complexo multiproteico de oxidação do NADPH em neutrófilos, lembrando que neutrófilos são células do sistema imune. Essa oxidação, ela produz uma explosão de superóxido que é enviado para o interior do fagossoma dos neutrófilos. E é importante destacar nesse caso que mutações nesse gene podem ocasionar uma doença chamada doença granulomatosa crônica, que causa infecções recorrentes por organismos catalase positivos. Falando da localização cromossômica desse gene, ela é especificada como 1q25.3, que significa que está no cromossomo 1, no braço longo desse cromossomo, na segunda região, na quinta banda e na terceira subbanda, tratando-se de uma fita reversa. Isso é exemplificado pela simplificação do cromossomo 1 abaixo, onde é possível ver o retângulo vermelho onde está provavelmente inserido o gene NCF2. Os seus genes vizinhos têm várias funcionalidades, como, por exemplo, genes de RNA não codificante, genes regulatórios silenciadores, genes de codificação proteica, genes regulatórios intensificadores, que são a maioria dos genes vizinhos do NOXA2, um gene regulatório intensificador e silenciador e um pseudogene. A região promotora do gene P67-FOX, nessa simplificação, ela ocorre antes do primeiro exon, que está em vermelho. E dentro dessa região promotora, é possível ver o Tata Box, que está ao contrário, pois trata-se de uma fita reversa. Como não tem ilha CPG, eu partirei para a parte dos exons e introns. Esse dado foi retirado do transcrito de maior apoio experimental, que foi o NCF2-201, onde é possível perceber que o NOXA2 tem 15 exons, todos eles codificantes, e 14 introns. Isso é simplificado pela imagem abaixo, onde é possível ver os exons como linhas verticais preenchidas e os introns como linhas horizontais. Além disso, é possível ver nas duas extremidades linhas verticais não preenchidas, que representam as regiões não codificantes. Essas regiões não codificantes são melhor vistas dentro dessa outra simplificação, onde a região UTR 5', ou seja, a região não codificante 5', é vista na extremidade inicial em vermelho, e a região UTR 3' é vista na extremidade final também em vermelho. Além disso, nessa simplificação é possível ver os exons em azul, começando o primeiro exon com ATG e terminando o último exon com TAG. Nessa representação ainda é possível ver os introns, as sequências conservadas de introns. Eu quero dar um destaque para essa região porque eles começam sempre com GT e terminam com AG em qualquer uma dessas sequências. Partindo para a parte da homologia, o gene NCF2 possui 200 genes ortólogos. Lembrando que genes ortólogos são genes em espécies diferentes que advêm de um ancestral comum através de eventos de especiação. Das 246 espécies conhecidas, o gene NCF2 possui 182 ortólogos diretos e 54 espécies sem ortólogos com gene NCF2. Alguns exemplos dessa homologia estão, por exemplo, no rato algeriano e no bisão americano, como é possível ver nessas gravuras. Além de possuir 200 genes ortólogos, o gene NCF2 possui um gene parálogo, que é o NOXA1. Lembrando que genes parálogos são genes em uma mesma espécie que advém de um gene em um ancestral comum por eventos de duplicação. Como não é possível ver a família no símbolo, eu partirei para a parte da árvore filogenética. Primeiro, é importante entender essa árvore, porque ela possui nós vermelhos e nós azuis escuros. Os nós vermelhos representam eventos de duplicação, que estão relacionados com os genes parálogos. Nesse caso, nessa árvore, como é possível ver no quadrado direito, é possível ver que eles têm 14 nós de duplicação. E os nós azuis escuros representam eventos de especiação, que estão ligados com genes ortólogos. Nesse caso, nessa árvore filogenética, é possível ver 366 eventos de especiação. Por último, eu quero dar um destaque para o gene NCF2 em humanos,
que está em vermelho, onde é possível ver do lado direito do gene NCF2 o seu dado de que ele possui média conservação da sequência do NOXA2, porque ele está em verde claro, ao contrário, por exemplo, dos chimpanzés que estão com o verde mais escuro, representando que eles têm uma alta conservação dessa sequência. Assim eu termino a minha parte e passo para a minha colega Gabriela Prus. Meu nome é Gabriela Aline Borgo Prus e eu vou falar da regulação da expressão do gene NCF2. Inicio minha apresentação falando sobre os diferentes transcritos decorrentes do processamento de RNA mensageiro. Por meio do splicing alternativo que ocorre nos organismos eucariotos, os introns do RNA mensageiro são removidos e são selecionados os exons que constituirão o RNA maduro, de modo que um único gene decorrente desse processo é capaz de formar vários transcritos e, consequentemente, codificar diferentes proteínas. No caso em questão, o gene NCF2 possui 12 transcritos diferentes, sendo 6 deles codificadores de proteínas, 3 com intron retido, o que quer dizer que não foram removidos todos os introns no splicing alternativo, e 3 com sequência de codificação não definida ou especificada. Na tabela, podemos ver quais são esses transcritos, e na coluna da direita, podemos identificá-los pelas chamadas flags, que indicam o apoio experimental, ou seja, a confiabilidade dos transcritos. Agora irei falar um pouco mais sobre cada uma das flags, e em vermelho estarão representados quais transcritos do gene NCF2 estão sendo classificados por cada uma delas, de acordo com a tabela do slide anterior. A flag Main Select indica o transcrito mais relevante biologicamente. A Ensemble Canonical indica o transcrito mais conservado, altamente expresso e que possui sequência mais longa e está representada em outras fontes seguras. A GenCode Basic, ela identifica o transcrito mais codificante e completo da proteína. A APRIS-P1 indica o transcrito que codifica a proteína principal, e as flags CSL são uma escala de 1 a 5 que indicam o transcrito com maior apoio experimental. Mostrando aqui em mais detalhes as flags CSL na sua escala de 1 a 5. A TSL1 identifica todas as junções de splicing que são apoiadas por pelo menos um mRNA não suspeito. A TSL2 indica o melhor mRNA de suporte que é dado como suspeito, ou o transcrito que tem apoio de múltiplos ESTs, que são Expressed Sequence Tags, uma curta subsequência de uma sequência de cDNA. A TSL3 indica o único suporte que provém de um EST. A TSL4 indica que o melhor suporte deriva de um EST suspeito, e a TSL5 indica que não há suporte para o transcrito em questão. As isoformas proteicas são formas diferentes de uma proteína que pode ser produzida a partir de genes diferentes ou a partir do mesmo gene por processo alternativo. As isoformas produzidas a partir do mesmo gene têm expressões diferentes de acordo com o tecido analisado. Nesse gráfico, é possível analisar as várias isoformas proteicas possíveis para o gene NCF2 na coluna da direita, e as suas expressões nos tecidos, identificados na linha de baixo no eixo X do gráfico, em transcritos por milhão. As bolinhas mais escuras representam maior expressão e as mais claras menor. Chama atenção algumas isoformas que apresentam elevada expressão em diferentes tecidos. A isoforma de final 36.5, que está em expressão principal no tecido sanguíneo, no baço e nos pulmões, assim como a isoforma de final 89.5. Já a isoforma de final 35.7, que possui sua expressão mais concentrada nas células dos linfócitos B, transformados pelos vírus Epstein-Barr. Essa tabela apresenta a expressividade do gene NCF2 em diferentes tecidos em ordem crescente da esquerda para a direita. De maneira análoga ao que ocorre às isoformas proteicas, também é possível observar a variação da expressão do gene em diferentes tecidos. A expressão do gene é calculada a partir da quantidade de RNA mensageiro produzido a partir dele. Por meio deste gráfico, vemos que o gene NCF2 apresenta expressividade significativa em poucos tecidos, sendo principalmente no tecido sanguíneo, com uma TPM média de 639,6, que está indicado pela flecha vermelha. Em segundo lugar de expressividade estão as células do baço, que em relação ao primeiro lugar possuem já uma diferença de TPM média bem alta, que é de 104,7. Em terceiro lugar estão as células dos pulmões, com uma TPM média de 89,35, e a menor expressividade do gene NCF2 são os fibroblastos dos tecidos conjuntivos, com TPM média de 0,1227. Podemos analisar também variações da expressão do gene de acordo com o sexo. Nesse gráfico, podemos observar que há uma pequena diferença de expressão entre os sexos em diferentes tecidos. Por exemplo, no tecido sanguíneo, a expressão do gene NCF2 no sexo feminino
é de 741 TPM, já no sexo masculino é de 597,7 TPM. Nesse slide, nós observamos a expressão do gene nos tecidos durante o desenvolvimento fetal, e é no intestino, na 20ª semana de desenvolvimento, que haverá a maior expressão do gene NCF2. Já nesse gráfico, podemos analisar a expressão dos exons nos diferentes tecidos. É notável a expressão dos exons 1 ao 15 em maior ou menor grau nos tecidos e que há maior expressividade do exon 14 nas células do tecido sanguíneo, por exemplo. Nesse gráfico, estão retratadas as principais patologias relacionadas à variação da expressão do gene NCF2. Nele, é abordada a expressão geral dos RNAs do gene NCF2, sendo representado na coluna vertical os dados de RNA-seq em 17 tipos de câncer, presentes na linha horizontal, relatados como FPKM mediano, ou seja, número de fragmentos por quilobase de exon por milhão de leituras. A categoria de tecido cancerígeno de RNA é calculada com base nos níveis de expressão de RNA mensageiro em todos os 17 tipos cancerígenos. A distribuição normal no conjunto de dados é visualizada com box plots, que são essas caixinhas coloridas presentes no gráfico, mostrados como mediana e percentuais. Os pontos são exibidos como valores discrepantes se estiverem acima ou abaixo de 1,5 vezes o intervalo interquartil. Portanto, os RNAs provenientes do gene NCF2 são expressos com baixa especificidade aos cânceres, podendo essa expressão ser observada no gráfico em questão. Por exemplo, no câncer de pulmão, a mediana é de 11 FPKM, com 994 amostras de RNA, sendo dentre as patologias analisadas a com maior expressão do gene NCF2, mesmo que seus RNAs sejam caracterizados como de baixa especificidade ao câncer. Além disso, de acordo com o artigo abaixo publicado no PubMed, foi descoberto que a expressão do gene NCF2 foi significantemente associado ao prognóstico de pacientes com carcinoma hepatocelular. Por fim, falarei sobre os microRNAs, os RNAs não codificantes reguladores da expressão gênica. O gene NCF2 é potencialmente reconhecido por 20 microRNAs. 6 deles apresentam target score acima de 80, o que significa que apresentam um nível de regulação elevado, ou seja, quanto maior o target score, mais efetiva é a regulação do gene pelo microRNA. Nesse slide eu analiso em mais detalhes um dos microRNAs da tabela anterior, o de target score 96, denominado HSA-MIR5325P. Ele é formado por 22 nucleotídeos de início CAU e possui como sequência reconhecida AAG GCA-TA, na região não traduzida a 3' apresentada no sítio de ligação potencialmente reconhecido na localização 518 da sequência UTR-3' do RNA mensageiro. Ele possui apenas um sítio potencialmente reconhecido na região UTR-3'. Olá, meu nome é Júlia e eu vou apresentar sobre a expressão e a função da proteína. Primeiramente, sobre a identificação da proteína. O nome da proteína é Neutrophil Cytosol Factor 2, que em tradução fica fator citosólico de neutrófilos 2. Ela tem também outras nomenclaturas alternativas, que incluem fator de oxidase neutrofílica de 67 kDa, ativador da NADPH oxidase 2, fator 2 da NADPH oxidase de neutrófilos ou P67-FOX, que é a nomenclatura que eu mais vou usar para explicar a função dessa proteína. Ela tem um total de 526 aminoácidos e como ligantes os íons sulfato e o ânion citrato. Então, falando sobre a função da proteína, gerada a partir do gene NCF2, juntamente com outras organelas, elas são essenciais para a ativação da NADPH oxidase. E essa enzima produz superóxido, que é entregue ao lúmen do fagossoma de neutrófilos. A partir daí, esses compostos são utilizados pelo sistema imunológico para a defesa do organismo, uma vez que são extremamente tóxicos, sendo, portanto, associados a mecanismos como apoptose, necrose e processos inflamatórios. Então, aqui eu fiz um esqueminha para detalhar melhor o funcionamento da proteína produzida pelo gene NCF2. Primeiramente, é importante a gente saber que o sistema NADPH oxidase, presente nos neutrófilos e crucial para a imunidade inata, ele está dormente nas células em repouso e ele só fica ativo durante a fagocitose para produzir superóxido, que é um precursor de oxidantes microbicidas. Então, inicialmente, para ocorrer a ativação desse complexo, é necessário que aconteça a fosforilação da subunidade citoplasmática P67-FOX, que é a proteína produzida pelo gene NCF2. Após essa fosforilação, a P67-FOX, juntamente com outras duas proteínas, a P47 e a P40-FOX, elas formam um complexo ternário
que vai ser aderido à membrana plasmática. Esse complexo ternário ele interage com a GTPase-RAC e se monta a uma proteína catalítica, a GP91-OX, que está integrada à membrana para a produção de superóxido em presença de oxigênio. Só para também contextualizar melhor, a GTPase-RAC ela participa da regulação do movimento celular através de alterações estruturais do citoesqueleto. Portanto, ao alterar a dinâmica do citoesqueleto dentro da célula, essas proteínas são capazes de facilitar o recrutamento de neutrófilos para os tecidos infectados. Além disso, uma subunidade essencial do complexo enzimático da NADPH oxidase, necessário para a produção de espécies reativas de oxigênio, envolvidas na formação dos chamados NETs, que são armadilhas extracelulares de neutrófilos, facilitando a eliminação de patógenos e detritos pelos neutrófilos e a redução da inflamação. Nesse caso, mais especificamente, a P67-FOX é definida como componente ativador da NADPH oxidase, uma vez que, juntamente com a GTPase-RAC, ela é essencial para induzir a transferência de elétrons no flavocitocromo B558. Esses elétrons transferidos vão para o oxigênio molecular a fim de gerar o superóxido. Agora, sobre a atividade metabólica, a proteína fator citosólico de neutrófilos 2, ela não é uma proteína metabólica. Ela atua como um ativador enzimático, segundo a fonte Protein Atlas. Agora, sobre a estrutura da proteína, essa imagem, na verdade, trata-se de uma previsão estrutural realizada pela versão 2 do projeto AlphaFold, em que as cores mais escuras indicam maior confiança na estrutura prevista. Nessa imagem também é possível observar a existência de inúmeras alfa-hélices na estrutura dessa proteína. Agora, relacionada à expressão e localização da proteína, essa proteína ela tem maior expressão na região intracelular, mais especificamente no citoplasma de neutrófilos e macrófagos. Quando analisamos a expressão do RNA e da proteína intersex, observamos uma maior expressividade tanto do RNA quanto da proteína em tecidos femininos, notadamente no endométrio e na placenta. Esse gráfico ele demonstra isso, e nos tecidos masculinos quase não tem tanta expressividade assim, tanto do RNA quanto da proteína, mas nos tecidos femininos, sim. Agora, fazendo também uma comparação entre a expressão do RNA e da proteína, nós podemos chegar às seguintes conclusões: que o RNA ele é expresso em mais órgãos que a proteína, na medula, nos tecidos linfóides e no sistema respiratório, tais expressões são equivalentes, e em tecidos femininos, como já dito anteriormente, a expressão da proteína é superior à do RNA. Quanto à visão geral da expressão proteica, é notório que ela apresenta alta especificidade para tecidos relacionados às células sanguíneas e imunológicas, uma vez que a proteína está presente principalmente no citosol de neutrófilos e macrófagos. Nesse gráfico, ele também mostra que a maior expressividade ela acontece no endométrio, no baço e na medula óssea. Ao analisarmos uma visão geral da expressividade do gene do RNA mensageiro em diferentes tecidos, nós colocamos um destaque para a medula óssea, baço, pulmão e o apêndice. Quanto à expressão nos tipos celulares, mais uma vez o destaque é para as células sanguíneas e imunológicas, o que condiz com a atuação do RNA e da proteína que estão sendo estudados. E a partir dessa expressão nos tipos celulares, eu retirei um destaque para o pulmão. Como apresentado segundo os dados do Protein Atlas, é o órgão com a maior variedade de células imunológicas, contendo 7 tipos de macrófagos. Sobre a expressão proteica em casos de câncer, nesse sentido, a maioria dos tecidos analisados apresentou caráter negativo para o prognóstico de câncer. Entretanto, apenas um câncer mucinoso de ovário e um de fígado apresentaram forte coloração citoplasmática. E nesse gráfico eu destaquei o câncer de fígado porque, como patologia analisada, a proteína fator citosólico de neutrófilos 2, a P67-FOX, ela é considerada prognóstico para câncer de fígado. E, infelizmente, esse prognóstico é desfavorável, o que indica a alta letalidade desse tipo de câncer de fígado naqueles indivíduos com alta expressividade do gene. Aqui eu trouxe mais um destaque, dessa vez sobre o fígado, sobre as células de Kupffer, que são células fagocitárias encontradas na superfície luminal dos sinusoides hepáticos, sendo capazes de fagocitar partículas estranhas presentes no sangue dos seios hepáticos.
Outra patologia relacionada ao fator citosólico de neutrófilos 2 é a doença granulomatosa crônica, abreviada por DGC. Ela é uma imunodeficiência primária caracterizada por infecções bacterianas e fúngicas recorrentes com manifestações de inflamação granulomatosa crônica. Na DGC, os leucócitos não produzem peróxido de hidrogênio, nem superóxido, e nem outros compostos ativos de oxigênio, pois a atividade da NADPH oxidase ela é deficiente, relacionada principalmente, dentre outros fatores, a mecanismos de desligamento do gene NCF2. Então, nesse caso, a função microbicida do fagócito ela é deficiente, de forma que bactérias e fungos não são destruídos, apesar da fagocitose normal. Nessa doença também, mais de 50% dos casos são herdados como característica recessiva ligada ao X, e no restante dos casos a herança é autossômica recessiva. Em geral, a doença granulomatosa crônica começa com abscessos recorrentes no início da infância, mas em alguns pacientes esse início se prorroga até a pré-puberdade. E o tratamento ele inclui antibióticos profiláticos e normalmente antifúngicos, interferon gama, e em casos mais graves, transfusão de granulócitos e transplante de células-tronco hematopoéticas. Olá, meu nome é Maria Clara e eu vou apresentar o tema polimorfismo do gene NCF2. Então, para dar início, eu vou conceituar o tema polimorfismo genético. Então, basicamente, são variações genéticas que possuem frequência alélica populacional maior que 1%. Essas variações, elas são responsáveis pela diversidade entre os indivíduos de uma espécie. Quando essa frequência ela é menor que 1%, são chamados de variantes raras. Os polimorfismos também podem ser divididos em 3 tipos. O primeiro deles é o STR, que vem do inglês Short Tandem Repeats, ou também chamado de microsatélites. Nele, há regiões com sequências de 2 a 6 nucleotídeos repetidos, e o número de vezes que esses nucleotídeos se repetem varia para cada indivíduo da população. Nós temos também o SNP, Single Nucleotide Polymorphism, que significa polimorfismo de nucleotídeo único, ou seja, a substituição de um nucleotídeo por outro ou outros. Nesse tipo de polimorfismo, a separação entre transição e transversão. Na transição, a substituição ocorre apenas entre bases púricas, que seria a adenina e a guanina, ou entre bases pirimidínicas, que seria a citosina e a timina. Já na transversão, há a troca entre purinas e pirimidinas. Então, por exemplo, se você tem uma guanina, ela vai ser trocada por uma timina. Por último, há o tipo indel, em que há inserção ou deleção de um ou mais nucleotídeos em certa região do DNA. Por fim, os polimorfismos eles possuem grande importância para a genética evolutiva, para a medicina e para a indústria farmacêutica atualmente. Agora, voltando para o gene NCF2, de acordo com o site Ensemble, há mais de 158 mil casos de polimorfismos registrados para esse gene, divididos em 22 consequências. Então aqui a gente tem uma tabelinha do site e aqui está um gráfico produzido pelo nosso grupo com as porcentagens aproximadas das consequências. Como pode-se ver, as variantes intrônicas são as mais comuns, que representam 71% do total, seguido das variantes de transcrição sem codificação, 19%, as variantes exônicas de transcrição sem codificação, 2%, e variantes missense, 1,7%. Depois dessas, as porcentagens começam a ficar bem mais baixas. Então, a variante comum escolhida foi a RS17849502. Ela é do tipo SNP e ela é uma variante missense, ou seja, ela é exônica, já que variantes missense são aquelas em que a codificação de um aminoácido diferente do previsto. A sua base ancestral é a guanina, e nesse caso a troca por adenina, citosina ou timina. Então, é a ocorrência tanto de uma transição, que é quando troca a guanina pela adenina, quanto de duas transversões, né, que é quando a guanina é trocada por uma citosina ou quando ela é trocada por uma timina. Essa variante ela possui alcance populacional de 11%. Então, aqui ela está localizada no braço longo do cromossomo 1. Como ela está presente em apenas 11% da população mundial, as suas frequências em cada população separada não são tão altas, havendo até locais em que não há variante, como na África e no leste asiático, então como pode ver ali. Porém, pode-se destacar as subpopulações europeias, que apresentam os maiores índices de alcance. No caso, o maior seria 7% e seria a troca de uma guanina por uma timina, né? Então, os fenótipos associados a essa variante são a doença celíaca, que é basicamente a intolerância ao glúten, proteína encontrada em trigo, centeio e cevada. E quando a pessoa ela possui essa doença, ela não consegue absorver o glúten, o que acaba inflamando seu intestino delgado e pode causar diarreia, desnutrição e perda de peso. A artrite reumatoide também é uma manifestação fenotípica. Ela é uma doença inflamatória autoimune que afeta as articulações, causando dor, edema, calor, vermelhidão, além de rigidez nas articulações. Em casos mais avançados, pode ocorrer a destruição da cartilagem articular, desenvolvimento de deformidades e comprometimento de algumas regiões
articulações da coluna vertebral. Por último, há o lúpus eritematoso sistêmico, que também é uma doença inflamatória autoimune, mas que pode surgir em vários órgãos diferentes, lenta e progressivamente ou rapidamente, tendo períodos da vida em que há maior manifestação dessa doença e períodos em que ela está mais amena. Sintomas incluem diversos problemas para cada caso, mas os mais comuns são lesões de pele e articulares, inflamação de membranas de revestimento de órgãos como a pleures, que reveste o pulmão, inflamação de rins e alterações em células sanguíneas. Já a variante rara escolhida foi a RS 1671770625. Ela é do tipo indel e ela é uma frame shift variant, ou seja, a mudança de quadro de leitura. Sua sequência ancestral é CAC-TCC. Na variante, houve a inserção da sequência AC-TCC, resultando em CAC-TCC-AC-TCC. Como é uma variante rara, ela comete menos de 1% da população. Ela também está localizada no braço longo do cromossomo 1, e por tratar-se de uma variante rara, entende-se que 100% da população possui o alelo ancestral, ou seja, sua frequência é quase insignificante. Ela existe, mas como ela é muito rara, é considerado que 100% da população não tem ela. E o fenótipo associado a ela é a doença granulomatosa crônica, que se caracteriza por uma disfunção das células fagocíticas. Seus principais sintomas são infecções recorrentes, lesões em pulmões, fígado, linfonodos, estômago e intestino. Também pode haver casos com desenvolvimento de anemia, e aqui na imagem colocada seriam lesões cutâneas. Oi, eu sou a Nayara e eu vou apresentar a respeito das técnicas de investigação para a identificação de um polimorfismo e da quantificação de um transcrito de RNA. A base disso tudo vai ser a PCR, mas no caso da análise qualitativa, a gente vai usar a PCR-RF-LP e na quantitativa a RT-qPCR ou PCR Real-Time. Bom, primeiro de tudo, a gente vai precisar amplificar o DNA por meio da PCR. Como a gente pode ver aqui, na fase de anelamento, vai ser preciso primers específicos que delimitem a região onde ocorre o nosso polimorfismo. A variante que a gente escolheu foi a variante comum, de final 02, e nela ocorre uma mutação do alelo ancestral, que era uma guanina, por outra base nitrogenada. Aqui em foco o local onde ocorre essa mutação. No caso, optamos por colocar uma citosina no lugar do N, que aparece ali em vermelho. Bom, no software do Primer Blast, da NCBI, a gente colocou a sequência flanqueadora para obter esses possíveis primers para fazer a PCR. E o site nos deu esses 10 primers. Aqui um pouquinho das informações sobre eles. A gente pegou essas informações e colocou em uma tabela para decidir qual seria a melhor escolha, baseada em alguns critérios. O tamanho do fragmento do primer, mais que 500 pares de base, para ser possível visualizar na eletroforese depois. A porcentagem de guaninas e citosinas, que afeta diretamente a temperatura de anelamento, pois quanto mais ligações triplas, maior a temperatura necessária. E principalmente a presença do nosso nucleotídeo mutante entre os pares de primers. E nossa escolha, baseado nisso, foi o primeiro. Aí a gente precisa conferir se esse par é compatível mesmo com o nosso polimorfismo. E a gente verificou aqui no site da USC in silico que de fato essa região do cromossomo onde está a variante, ali em laranja, no Ensemble, ela pertence à região delimitada pelos primers que eu mostrei em rosa. Mais uma vez, verificando isso na prática, com o forward primer e o reverse primer, que a gente precisou passar para o sentido direto, e vemos que de fato a mutação fica ali entre essas sequências. Bom, depois de amplificar o DNA com a PCR, a gente precisa de uma nuclease que reconheça o local da mutação, uma enzima de restrição, e para isso a gente procura no site Restriction Mapper, dentre as disponíveis no mercado para compra. Nesse caso, a gente pesquisou com a citosina mutada já no lugar do alelo N, e apesar de a gente ter encontrado essa enzima, a BGL2, ela não cliva exatamente no local onde a gente precisava que ela clivasse. Em rosa, mais embaixo, é onde ela realmente atua. É uma sequência muito parecida, mas não é exatamente onde ocorre a mutação. Mas numa situação hipotética, caso a gente encontrasse uma enzima que clivasse exatamente onde a gente precisava, ela reconheceria exatamente esse sítio, o N em destaque, e clivaria a região, formando 2 fragmentos de DNA. Seguindo para a última parte da análise em si, na eletroforese, se essa enzima reconhecesse a região, a gente conseguiria ver então 2 bandas nesse gel de agarose, mais ou menos como mostra na figura do indivíduo 2, mas como não houve a compatibilidade entre a enzima e o nosso polimorfismo, a imagem que a gente vai conseguir ver é de apenas uma banda pesada, porque não ocorreu esse corte.
Bom, agora para a identificação do transcrito NCF2-201, sobre o qual a Gabi já explicou antes, a gente vai usar a PCR Real-Time. Para isso, a gente precisa encontrar um kit compatível com o transcrito. E a gente precisa do NM dele, que a gente encontrou no Ensemble, para poder comprar esse kit. Então, conseguimos um kit específico no site de uma fornecedora, pela Thermo Fisher, e tem apenas um errinho de atualização, porque no Ensemble aparece como ponto .4 e na Thermo aparece como ponto .3, mas a correspondência entre eles é a mesma. Aqui a localização da sonda no gene em questão. E agora que a gente tem o kit, a gente pode prosseguir com a PCR. Primeiro, vai ser necessário realizar uma transcrição reversa para converter o nosso transcrito de RNA para DNA e amplificar esse DNA da mesma forma que a gente já fez antes. Mas a diferença aqui está no probe, que se liga à fita de extensão. E esse probe, ele tem duas extremidades. Ele tem um reporter fluorófilo e um quencher. Mas por esse quencher estar muito perto do fluorófilo, ele inibe a emissão de fluorescência. Mas assim que a polimerase cumpre o primeiro ciclo de PCR, esse probe ele é clivado. E nisso, o reporter e o quencher se afastam. Com isso, emitem fluorescência. E a cada ciclo de PCR, essa emissão é registrada e é monitorada em tempo real. Daí vem o nome dessa técnica. Com isso, a gente consegue identificar o nosso transcrito e fazer uma análise gráfica quantitativa. Da minha parte é isso. Obrigada pela atenção. Olá, agora o nosso grupo apresentará o banner sobre o gene NCF2. Eu começarei apresentando a parte da estrutura do gene. O nome principal do gene NCF2 é Neutrophil Cytosolic Factor 2, e os seus sinônimos são P67-FOX e NOXA2. O seu número no MIN é 608515. Esse gene codifica uma proteína que faz parte do complexo multiproteico de oxidação do NADPH em neutrófilos, e a sua localização cromossômica é descrita como 1Q25.3. Isso é visto e exemplificado na primeira imagem abaixo, onde aparece o cromossomo 1 e dentro do retângulo vermelho representado o gene NOXA2. Nesse caso, o gene NOXA2 localiza-se no braço longo do cromossomo 1, na segunda região, na quinta banda e na terceira subbanda. Além disso, o P67-FOX tem 200 genes ortólogos e um gene parálogo, 15 exons e 14 introns. Essa última informação é verificada na segunda imagem, onde os exons são representados pelas linhas verticais preenchidas e os introns pelas linhas horizontais. Agora a respeito da regulação da expressão do gene NCF2. Ele gera 12 transcritos, sendo 6 codificadores de proteínas, 3 com intron retido e 3 com code sequence não definida. Ele é expresso principalmente no tecido sanguíneo, nas células do baço e nos pulmões, como podemos ver no gráfico abaixo. Entre homens e mulheres, há maior expressividade em células sanguíneas femininas do que masculinas, por exemplo. Essa diferença também existe em isoformas proteicas de maneira mais marcante, visto que algumas delas prevalecem em alguns tecidos, mas estão praticamente ausentes em outros. Outras duas diferenças de expressividade são encontradas entre os exons e durante o desenvolvimento fetal. A expressão relativa do gene é afetada por distúrbios de saúde, podendo ser mais pronunciada quando o indivíduo possui doenças como câncer de pulmão e carcinoma hepatocelular. Além disso, o controle do gene NCF2 é realizado por 20 microRNAs, sendo que apenas 3 deles possuem target score acima de 80. Agora, com relação à função e expressão da proteína, a proteína P67-FOX está presente no citoplasma de neutrófilos e macrófagos, sendo primordial para a ativação enzimática da NADPH oxidase por meio da transferência de elétrons. Tal transferência forma superóxido, que é utilizado pela defesa imunológica do organismo. Devido à sua localização e função, a proteína tem maior especificidade por tecidos relacionados a células sanguíneas e imunológicas, como o baço, a medula óssea e tecidos femininos com destaque para o endométrio, como é mostrado no gráfico abaixo. A P67-FOX é considerada prognóstico para câncer de fígado, sendo desfavorável para aquelas pessoas com alta expressividade proteica. Além disso, fatores como o desligamento do gene NCF2 podem conduzir à doença granulomatosa crônica, DGC, que é uma imunodeficiência primária. Bom, o polimorfismo do gene NCF2 tem predomínio das variantes intrônicas, que representam 71% do total, seguida de variantes de transcrição sem codificação, 19%, variantes exônicas de transcrição sem codificação, 2%, e variantes missense,
1,7%. A variante comum RS 17849502, do tipo SNP, é uma variante missense e possui alcance de 11% da população e está associada aos fenótipos da doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, artrite reumatoide, doença crônica inflamatória que acomete as articulações, e lúpus eritematoso sistêmico, doença inflamatória autoimune crônica do tecido conjuntivo. O alelo G é substituído por A, T ou C nessa variante. Já a variante rara RS 1671770625, do tipo Indel, é uma variante frameshift. Ocorre em menos de 1% da população e seu fenótipo associado é a doença granulomatosa crônica, que representa disfunção nos fagócitos. A inserção dos alelos AC, TCC na sequência ancestral, resultando em CAC, TC, CAC, TCC. A respeito das técnicas de investigação, para análise qualitativa da variante polimórfica comum do nosso gene, foi feito o desenho de primers utilizando o software PrimerBlash, que podemos ver nessa primeira imagem, para atuar na região exata onde ocorre a mutação de uma guanina ancestral por uma citosina. Depois dessa análise, tivemos sucesso com o par de primers número 1, ou seja, houve a delimitação correta da região de interesse. Além disso, encontramos uma única enzima de restrição capaz de fazer com que a PCR-RLFP prosperasse e a eletroforese fosse capaz de identificar o polimorfismo, apenas com adendo de que ela não corta exatamente na região onde ocorre a mutação e é uma sequência muito parecida, então ficamos na especulação caso fosse a enzima específica. E sobre a análise quantitativa do transcrito codificante de proteína, encontramos no site de uma fornecedora um kit para realizar a RT-PCR ou a PCR real-time, que efetivamente resulta na emissão de fluorescência pelo quencher e permite uma análise posterior dessas quantidades, como no gráfico de ciclos da PCR ao lado.